Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 15, verso 2. Gotinhas da verdade. Mais um vídeo, mais lições na palavra profética. A gente continua aprendendo e procurando entender aquilo que tanta gente questiona. Você sabe que existem aqueles que são cheios de porquês, cheios de indagações. Por que que Deus faz assim? Por que que Deus fará tudo isso no tempo do fim? E conforme começamos a aprender ontem, nós estamos aprendendo com a postura dos anjos. Aliás, usamos os anjos e os vencedores. Primeiramente, lembre que no capítulo 15 e verso 2 de Apocalipse, é claro, a gente notou que os vencedores, cheios de júbilo, fazendo festa, já venceram, estão sobre o mar de vidro, estão naquela posição de premiação. Aí então, eles declaram: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. E ainda continua: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, os vencedores não têm questionamentos. Antes, eles têm cântico de louvor, cântico de vitória, em que enaltecem o juízo de Deus, as obras de Deus. E agora, a outra lição é no terceiro flagelo. Já tinha passado o primeiro flagelo, ou seja, a primeira taça. Os adoradores da besta e da sua imagem, aqueles que vão estar com um novo CPF. Aliás, estou apenas ilustrando aqueles que estão com um número distintivo, aquele número que vai ser uma identificação de que eles são servos do anticristo. Por isso serão alvos do primeiro flagelo. Terão os corpos cheios de furúnculos, cheios de úlceras, tumores cancerígenos. Este mal só atingirá determinadas regiões da Terra. Aliás, determinadas regiões da Terra é todas as regiões
onde estiverem discípulos adoradores do anticristo, este flagelo atingirá. E o segundo flagelo, o mar se tornando em sangue, e morrendo ou morrerá todas as criaturas, peixes maiores, menores, baleias, enfim, todos os animais aquáticos que já conhecemos, aliás, já foram descobertos, e o mar é imenso. Imagina criaturas que nós nem conhecemos ainda morrerão. Por quê? Quando diz que as águas do mar se tornarão em sangue, quer dizer que elas se tornarão sem vida, sem oxigênio, porque o texto é específico. Sangue como de morto. Conforme sabemos, o sangue de morto é um sangue que já não faz parte do sistema circulatório do corpo, já não tem mais vida. O mar ficará sem vida. As criaturas existentes ali, todas morrerão. E o transporte marítimo, o comércio marítimo vai entrar em verdadeira crise. Por quê? O mar vai ficar sem possibilidade de navegações. Depois vem o pior ainda, o terceiro flagelo. Os rios e as fontes também se tornam em sangue. Agora o mal é maior, o flagelo é pior. Por quê? Porque são as águas potáveis, aquelas águas, ou a água que o homem usa para tomar, para fazer comida, para aguar a agricultura. Tudo sem vida também. Tudo se torna em sangue. Aí então, a lição para nós. O anjo das águas, ao invés de perguntar para Deus por que o Senhor está provocando esta grande calamidade, o anjo não faz isso. Você sabe que quando diz anjo das águas, é o anjo da qual Deus encarregou de ter amplos direitos administrativos sobre as águas. O anjo, com toda a submissão que lhe é peculiar, ou que é peculiar aos anjos, ao invés de questionar, veja o que ele diz. Então, ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que era o santo, pois julgaste estas coisas. Julgaste estas coisas? Que coisas? Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Sabem, na nossa linguagem popular, sabe o que o anjo está dizendo? Bem feito. No passado,
mataram os santos, mataram os profetas. Agora estão bebendo sangue. Nós temos que ter cuidado, ter discernimento. Às vezes, admiramos muito ou em demasia o amor de Deus, aliás, em desequilíbrio. Admiramos muito o amor de Deus e esquecemos a justiça de Deus. Deus é amor. Aleluia por isso. Mas veja os juízos dele, ele é justiça também, e o anjo admirando. Quando nós lemos a história e vemos na igreja primitiva a brutalidade do Império Romano, vemos os romanos matando apóstolos das mais diversas maneiras, até crucificando alguns. O império derramou o sangue dos servos de Deus. Os Césares queriam impor a adoração, até o nome Augusto, que tem relação com Deus. Foi uma tentativa de obrigar que o mundo inteiro dissesse: César é Deus. Mas os cristãos tinham como base estrutural da fé se prostrar, adorar somente um Deus. Então eles respondiam: não, o Senhor Jesus é Deus. O próprio João escreveu o Apocalipse da ilha de Patmos. Ele está desterrado, preso, dada a hediondez do Império Romano, que quis impor o seu domínio e alterar a fé dos cristãos, da Igreja de Cristo. E depois, pelo tempo a decorrer, vieram outras perseguições, que em vídeos posteriores nós estaremos mostrando. Mas eu já antecipo algo que nós precisamos aprender. Às vezes, quando ficamos sabendo de tanto sangue derramado, naquele momento nos emocionamos e nos esquecemos. Depois, mas Deus é fiel, Deus é diferente, Deus é justiça. Todo sangue derramado injustamente, seja nas perseguições, seja nos assassinatos, nas pistolagens, Deus pedirá conta, Deus vai exercer a sua justiça. Lembre, o primeiro crime, quando Caim matou Abel e procurou se esquivar de diálogo com Deus, Deus que sabia e sabe de tudo, Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão clama da terra. Imagine, até o final, até esse tempo das 7 taças, dos 7 últimos flagelos, quanto sangue que foi derramado e ainda será derramado. E Deus vai cobrar todo o sangue que foi derramado na terra. Por isso, o anjo não questionou, mas o anjo está dizendo: derramaram o sangue de santos e profetas,
Por isso agora o Senhor está dando sangue para eles beberem. Bem feito, são dignos disso. Nos próximos vídeos, outras lições. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.